Pessoal, nessa videoaula a gente vai retomar um pouquinho os conceitos trabalhados na última aula e também falar um pouquinho da aplicação de derivada na cinemática. Então, na última aula o que a gente comentou foi sobre o conceito de derivada e aí a gente falou do que a gente chama de derivadas fundamentais, que são algumas regras de derivação que vão nos auxiliar bastante. Então lembra que eu tenho uma função constante, a derivada é zero, uma função em que eu tenho uma potência e eu tombo essa potência, subtraio 1. Quando eu tenho uma constante multiplicando a função, a derivada é a constante multiplicando a derivada da função. E soma ou subtração de funções, a derivada é só somar ou subtrair a derivada de cada uma dessas funções. Uma aplicação interessante da derivada a gente observa na cinemática. Então, considere a equação que descreve o espaço percorrido por um móvel e um movimento uniformemente variado em função do tempo, né? Que é a relação então da posição em função do tempo, posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, tudo sobre 2. Se a gente derivar essa função, o que vai acontecer? Observa que o S0, como ele é constante, ele vai acabar sumindo, porque a derivada de constante é zero. O V0 vezes t, né, como t é a minha variável, então o V0 vezes uma variável é a derivada dessa variável aqui, que é como se tivesse elevado a 1, cai o 1 e ela fica elevada a zero, então fica só o V0. E o AT quadrado sobre 2, o 2 tomba aqui multiplicando aqui na frente, fica 1, e o 2 cancela com esse 2 de baixo. E aí fica só o AT, que é a relação da velocidade, que faz todo sentido, né? Imagina que você tem um gráfico da posição de uma partícula, então é a posição no eixo y, em função do tempo. Se você pega dois pontos aqui e faz a variação de y pela variação de x, você está fazendo a variação da distância pela variação do tempo. Ou seja, qual foi o tempo que ele demorou para percorrer uma determinada distância. Com isso, você está calculando a velocidade. Então, por isso que você deriva a expressão do movimento uniformemente variado, você obtém a expressão da velocidade em função do tempo. Tá? E aí, o que acontece? E se você derivar a função da velocidade? O que é que faz a velocidade variar? Você vai obter a aceleração, né? Então, observe que se você vai derivar essa função, em função de t, o v0 é constante, vai embora. E o a vezes t, o t elevado à primeira, cai o 1 multiplicando, fica t elevado a zero, cancela, fica só o a. Então, você tem a aceleração, que faz todo sentido, né? Imagina que eu tenho um gráfico da velocidade em função do tempo. Se eu pego dois pontos, o que faz a velocidade variar em função do tempo é a aceleração. Então, essa é uma aplicação da derivada na cinemática. Então, um exemplo. Uma partícula se movimenta segundo a equação horária S de t igual a 2t² mais 5t. Sendo a distância em metros e o tempo em segundos, qual que é a expressão que representa a velocidade dessa partícula em função do tempo? Então, simplesmente, se a gente derivar aquela expressão, a gente já obtém a expressão da velocidade em função do tempo, né? A derivada aqui, o 2 cai multiplicando 2, fica 4t elevado à primeira, porque subtrai 1 aqui do expoente 2, mais 5 vezes a derivada de 5t, é só o 5, então essa é a expressão da velocidade. Se eu perguntar qual que é a aceleração, você pode derivar a expressão da velocidade, e aí você vai ficar só com o 4, que é a resposta, 4 metros por segundo.